No basquete existem 5 posições: o armador, alarmador, ala pivô e pivô. Eu sou o Vitão do Basquete pra Vida e no vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre as posições no basquete. O basquete é jogado com 5 jogadores de um lado, disputando contra os 5 jogadores do outro lado. As posições se dividem em um armador, 2 alas e 2 pivôs. Lembrando que no basquete, todo mundo ataca, então todas as posições podem pontuar e também todas as posições têm que defender. As posições do basquete são denominadas através de números. Então o armador é a posição número 1, o alarmador é o 2, o ala é o 3, o ala pivô é o 4 e o pivô é o 5. E é muito comum a gente ver na internet a galera se referindo aos jogadores e às posições em inglês. Armador em inglês é point guard, com a abreviação que fica PG. O alarmador é o shooting guard, com a abreviação que fica SG. O ala é o small forward, com a abreviação que fica SF. O ala pivô é o power forward, com a abreviação que fica PF, e o pivô é o center, com a abreviação C. Agora, para começar a falar especificamente de cada posição, é muito importante a gente lembrar que aqui eu vou estar falando as características principais de cada posição, mas essas características não são uma regra que tem que ser seguida 100% à risca. O basquete vem evoluindo muito nos últimos anos, e hoje em dia é muito comum a gente ver jogadores muito versáteis e utilizando características que talvez não são predominantes na sua posição. Começando pelo armador, é aquele cara que é o líder dentro de quadra. Ele é o cara que vai comandar o time no ataque e também na defesa, ele vai ser meio que uma extensão do técnico dentro da quadra. Ele que é o maestro, A função dele é fazer o time jogar, o time rodar as jogadas, o time tá ali bem composto. A função de um bom armador é essa: comandar o time e fazer o time jogar. Algumas características do armador é que ele sempre tá com a bola na mão, Ele que traz a bola pro ataque. Ele é aquele cara que normalmente tem um drible muito desenvolvido, Porque ele precisa sair da pressão, precisa estar ali com a bola na mão, driblando o tempo todo. Outra característica dos armadores é ter um passe muito bem desenvolvido, Aquele cara que sai com muitas assistências no jogo, aquele cara que consegue encontrar os companheiros livres para poder pontuar e assim jogar bem e fazer o time dele ganhar. Por mais que o armador ele faça o time jogar, é muito importante o armador ter também a capacidade de finalizar, Que assim ele consegue armar muito mais fácil, que a defesa fica preocupada com ele e abre mais o jogo para ele poder pontuar e encontrar seus companheiros de equipe livres. Em termos de pontuação, uma característica do armador é ter um bom aproveitamento das bolas de fora, tanto de 3 quanto de 2 aqui um pouquinho mais de longe, e também bandejas saindo da defesa, Ou seja, bandejas ali reversa, um floater, essas bandejas que você consegue sair do defensor mais alto e finalizar. Igual eu falei antes, não que o armador não possa fazer outras jogadas, Mas essas são as jogadas que normalmente a gente vê mais os armadores fazendo. E para finalizar, armador normalmente é o cara mais baixinho em quadro. Não é regra o armador ser baixo, mas se um cara é baixo, provavelmente ele vai ser armador. Porque o armador é a posição que é mais fácil de você jogar sem você ter a altura e sem ter porte físico. Ponto positivo dos armadores serem mais baixos é que normalmente os armadores eles conseguem ser mais rápidos que a defesa, mais rápidos que os caras altos e conseguir assim finalizar e ter muito sucesso em cima dos caras altos, tanto que a gente vê vários baixinhos destruindo, e um grande exemplo de um armador muito bom, que é baixo inclusive, é do Iago Matheus. Independente da altura, ele consegue finalizar, consegue fazer o time jogar, e é um grande armador aí do Brasil. Se você clicou nesse vídeo, tem muita chance de você estar começando a jogar basquete agora, por isso está procurando uma bola de basquete para comprar, eu vou deixar um link aqui na descrição com uma bola para iniciante que eu recomendo. Agora, nossa segunda posição, número 2, vai ser aí o ala armador. Ala armador normalmente é um cara que mais pontua no time, O cara que tem um volume ali de arremesso, de finalizações mais alto, tem a capacidade boa de finalizar, tanto de 3, tanto finalizando com muitas variações de bandeja, mid-range, aquele cara que ele é completaço no ataque e que muitas vezes no ataque a bola flui pra mão dele pra ele ter essa capacidade. O alarmador também é o cara que vai ajudar o armador, uma vez que o armador tá sofrendo alguma pressão ou tá sendo dobrado. O alarmador ali aparece pra ajudar a fazer essa função de trazer a bola, e comandar a equipe no ataque se precisar. Tendo essa função é muito importante para os alarmadores saberem fazer a função do armador, tanto nas jogadas quanto o comportamento de comandar o time dentro de quadra, fazendo uma rotação, para descansar ali no banco, às vezes para mudar um pouco o pace do jogo, o estilo de um armador diferente do outro. Então é muito importante o alarmador saber também fazer a função do armador. Se a gente for ver, muitas vezes o alarmador é aquele cara que vai marcar o melhor jogador do outro time, Contanto que o melhor jogador do outro time não seja um pivôzão, aí o pivô fica marcando. Mas se ele é um cara de perímetro, um cara que joga aberto, joga na linha de 3, normalmente o alarmador vai ser aquele cara que vai pegar e vai ficar com a missão de parar aquele melhor jogador, o melhor pontuador do outro time. O alarmador ele é um pouco maior que o armador, mas ele ainda não é o maior cara do time em termos de altura. E exemplo de bons alarmadores, a gente tem aí da NBA, Kobe Bryant, também Michael Jordan, o melhor de todos os tempos. E aqui no basquete nacional a gente tem o Augusto Leão, que é um alarmador monstro no nosso basquete nacional. Agora, falando do ala é aquele jogador que é a versatilidade em pessoa. Ele é um cara que tem que ser bom ali de pontuar, um cara que tem que ser bom de defesa, um cara que tem que também dar raça para pegar rebote. Ele não chega a fazer a função de armar igual os armadores, mas ele tem que ser aquele cara que tem a capacidade de trazer a bola se ele precisar, Um cara que pega muito contra-ataque, que corre muito no contra-ataque, faz muitas coisas e tem como característica ser um cara que é atlético, um cara que é rápido, longo. Ele ainda não é o jogador mais alto em quadra, mas ele é um jogador que tem uma estatura boa, que consegue atacar ali a cesta, consegue finalizar contestado, finalizar forte, que tem um bom arremesso de fora, é um cara que é bem completo. Se você está gostando desse vídeo e quer aprender mais sobre basquete, clique no botão de se inscrever, nos ajude a passar o Golden State Warriors em número de inscritos, se tornar a comunidade básica mais forte do mundo.
Agora a gente vai falar então dos pivôs. São os jogadores que são mais altos, mais fortes, normalmente são jogadores mais pesados e têm a característica de jogar mais próximo da cesta. Os dois têm como característica pegar rebote, dar raça no rebote, dominar o garrafão tanto no ataque quanto na defesa. Os pivôs costumam ter ali um trabalho de pés, né, de costas para a cesta muito bom e tendem a ser aqueles caras que vão estar ali brigando, dominando no rebote, fazendo bloqueio na bola, né, para poder abrir ali pro seu armador, girando e finalizando perto da cesta. Por mais que não é regra, isso é como os pivôs costumam, né, pontuar, tendo, né, de diferença o pivô e o ala pivô, que o ala pivô é um jogador que ele joga um pouco mais longe da cesta, né? Ele não vai chegar a jogar de 3 normalmente, mas ele costuma jogar bastante aqui no mid-range, né? Bola de meia distância, mas ainda tem as características de brigar pelo rebote, né? De dominar o garrafão, de fechar a defesa. Bons exemplos de alas pivôs a gente tem na NBA o Anthony Davis e no basquete nacional a gente tem o Lucas Dias. E bons exemplos de pivôs a gente tem na NBA, historicamente uma lenda, o Shaquille O'Neal, e no basquete nacional a gente tem o Lucas Mariano. E sobre os pivôs, molecada, é muito importante a gente lembrar que essa posição foi a posição que mais evoluiu no basquete. Esse que eu tô falando aqui são características que normalmente acontecem, são características mais tradicionais do esporte, mas é muito comum a gente ver, né, pivôs arremessando de 3, pivôs dando assistências, ajudando a armar a equipe, fazendo dribles desconcertantes, que hoje em dia o basquete é muito versátil, muitos caras fazem várias coisas de várias posições, não é só porque você é pivô que significa que você não pode matar a bola, só não pode matar a bola se você não tiver um bom arremesso, né? Aí você treina pra você ter um bom arremesso, pra você ter condição de chutar a bola de fora, de chutar a bola de 3. Tô só lembrando que hoje em dia os pivôs são muito versáteis, e exemplos de pivôs versáteis, né, a gente tem aí o Nikola Jokic e também o Joel Embiid. Agora que você aprendeu sobre as posições, talvez você esteja com dúvida em qual posição você se encaixa melhor. Se liga nesse vídeo que eu fiz falando exatamente sobre isso, dei até uma tabela para poder te ajudar. Tamo junto, é nóis, boa life!